Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 14, quer dizer, capítulo 40. Vamos meditar um pouco sobre esse tema. Jeremias escolhe servir o povo de Deus. Jeremias escolhe servir o povo de Deus. Jeremias capítulo 40, a partir do versículo 1, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o chefe da guarda Jeremias e lhe disse: o Senhor, teu Deus, pronunciou este mal contra este lugar. Jerusalém tinha sido destruída, o templo havia sido incendiado pelo próprio Nebuzaradã. Ele é que chegou lá depois da cidade ter sido tomada, aproximadamente um mês depois, e cumprindo as ordens de Nabucodonosor, ele destruiu tudo. E aí disse para Jeremias isso daqui: o Senhor pronunciou este mal contra este lugar. 3. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito, quer dizer, trouxe o mal. Por que isso? Porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes à sua voz, tudo isso vos sucedeu. Caramba, esfregou na cara do povo que o castigo tinha vindo por causa da desobediência. 4. Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei bem de ti. Mas, se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixe de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde julgares bom e próprio ir, vai por aí, para aí. Mas visto que ele, Jeremias, tardava a decidir-se, o capitão lhe disse: volta, Gedalias, filho de Aicão. Gedalias tinha sido nomeado governador pelo rei da Babilônia. O rei de Israel tinha sido preso, levado cativo, e o rei da Babilônia nomeou alguém da família real para ficar agora governando Israel. Era esse Gedalias. E aí o Nebuzaradã disse assim: vai, volta para Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador da cidade de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou, se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente e o deixou ir. Assim foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Os irmãos perceberam aqui o que é que está acontecendo no ministério de Jeremias, né? Já perceberam que havia começado a época do cativeiro. Vamos dar uma olhada em alguma coisa aqui, porque os irmãos percebem que Jeremias podia ter ido para a Babilônia, mas preferiu ficar com o povo. Jeremias teve um ministério muito longo, mais de 40 anos. Começou por volta de 626 a.C. e acabou só algum tempo depois de Jerusalém ter sido destruída. Não é? A Bíblia fala que foi já cerca de 12, 13 anos depois do início do reinado de Josias que ele começou a profetizar. Isso foi uns 60 ou 70 anos depois da morte de Isaías. Nessa época, Judá era mais ou menos do tamanho do meu polegar aqui nesse mapa. Era só isso. E havia em cena 3 grandes potências lutando para dominar o mundo conhecido de então. Havia a Assíria, capital aqui em Nínive, que estava em decadência, mas ainda dominava boa parte disso aqui tudo. Havia a Babilônia, que com Nabopolassar e Nabucodonosor, seu filho, era a potência em ascensão, enquanto a Síria estava em declínio. E havia o Egito, que havia dominado isso aqui tudo, e agora tinha decaído, mas estava lutando para conquistar novamente uma proeminência mundial. E no meio disso tudo,
estava Judá. Estava numa situação pior do que o Siri quando a maré começa a bater no paredão. As grandes potências lutando, cada uma querendo conquistar, e Judá aqui. Dentro de Judá, havia lá uma divisão política muito séria, com umas pessoas dizendo assim, nós temos que apoiar os babilônicos. Outros diziam, não, nós temos que respeitar os assírios. Outros diziam, não, temos que buscar ajuda no Egito. E havia uma discussão muito grande sobre o que fazer, politicamente, militarmente. No meio disso tudo, vinha Jeremias e dizia, não, vocês não têm que fazer nada, vocês têm que confiar no Senhor. Vocês têm que confiar no Senhor, falando as mesmas coisas que Isaías tinha falado e outros profetas. Muito bem. Aí, como é que acontece aqui? Nós vamos dar uma olhadinha aqui na vida de Jeremias, né? Tem o rei Josias aqui, ele começa a profetizar durante o reinado de Josias. Os filhos de Josias começam a reinar, um neto reina durante algum tempo, vem Nabucodonosor e conquista Jerusalém por volta de 606 a.C. Entrou em Jerusalém, conquistou, mas não destruiu nada. Apenas mudou o rei ali, sai você, entra o irmão, e levou cativo algumas pessoas, entre elas o profeta Daniel. Aí o rei jurou lealdade, promete obedecer fielmente todas as coisas ao Nabucodonosor, e mentiu, traiu Nabucodonosor e se revoltou. Nabucodonosor voltou lá, teve nova invasão, entrou na cidade. Quando Nabucodonosor estava para conquistar a cidade, o tal rei morreu. O Jeoaquim morreu. E aí foi sucedido pelo filho. Aí o Nabucodonosor conquistou a cidade e disse, bom, foi teu pai, o falecido, que se revoltou, então não vou fazer nada contra você. Eu vou poupar a cidade, vou apenas lhe tirar daqui do reinado, vou colocar o seu tio, o Zedequias, e você vai comigo para a Babilônia. Zedequias, não se revolte, não faça nada de errado. Note que Jeremias está profetizando, Daniel está na Babilônia, e aí, quando o Nabucodonosor conquistou e levou o Joaquim para a Babilônia, levou outra leva de cativos, junto com eles, Ezequiel. E o Zedequias ficou reinando aqui. E o Jeremias dizendo, não se revoltem, se arrependam, obedeçam o que os babilônicos estão falando. E aí começaram a acusar Jeremias de ser um traidor, entreguista, está atendendo aos interesses dos imperialistas. E ficaram criticando Jeremias o tempo todo. E Jeremias começou a dizer, olha, vocês, ao invés de se consertarem com Deus, vocês estão tentando se revoltar, estão apelando para os ídolos, adorando a rainha do céu. Vocês ainda continuam da idolatria? Será que vocês não percebem que isso tudo vai acabar em desgraça? Aí prenderam Jeremias, fizeram uma opção de coisa. Aí Jeremias trouxe um recado definitivo. A paciência de Deus acabou. Os babilônicos vão voltar, vão destruir tudo, arrasar com tudo e vão levar o rei Zedequias preso. Ele vai ser levado para a Babilônia, mas nem sequer vai ver a Babilônia. De fato, o rei Zedequias depois se revoltou e houve a terceira incursão de Nabucodonosor, conquistou novamente a cidade e aí mandou destruir tudo. O Nebuzaradã era o chefe do exército, o capitão da guarda do exército, era a pessoa nomeada para executar essas ordens aí do Nabucodonosor. O ambiente agora era o seguinte, desolação completa. A cidade destruída, incêndio por todas as partes. Jeremias tinha estado preso no palácio da guarda, na guarda do palácio. E quando ele foi encontrado na guarda do palácio, o trouxeram preso e o levaram para Ramá. Ramá era um centro de triagem de prisioneiros. Todas as pessoas que eles suspeitavam alguma coisa levavam para Ramá e ficavam lá. Jeremias tinha estado acorrentado na prisão, foi levado para Ramá e colocado entre os cativos para fazer a triagem. E dizia assim, será que esse camarada aqui é um dos maiorais? Será que ele tem algum valor para a Babilônia? Será que ele é uma pessoa inteligente que vale a pena a gente levar? E Jeremias ficou lá então,
para ser examinado. Quando ele foi, então, reconhecido. E aí aconteceu o que nós acabamos de ler. Muito bem, já falei isso aqui, durante cerca de 40 anos, Jeremias havia predito os acontecimentos, advertindo, exortando, confrontando falsos profetas, interesses políticos, incredulidade e idolatria. Muito bem, aí aconteceu o que nós lemos aqui. Volte para o versículo 1. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado em cadeias no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Muito bem. E aí o Nabuzaradã é agora o chefe. É interessante que esse Nabuzaradã foi encontrado no século XIX e decifrado em 2007, esse tablet de barro, né, que está lá no Museu Britânico. Ele tem o nome de Nabuzaradã. Tem do lado dessa plaquinha, lá no museu, tem esse letreiro aqui, que explica que esse Nabuzaradã é o mesmo que está na Bíblia. Não é? Que é encontrado o nome dele na Bíblia. Lá em pleno Museu Britânico dá esse testemunho da veracidade da Bíblia. Né? A gente encontrando em Jeremias 39, de 9 a 12, a gente vê o que é que está acontecendo. Mas depois a gente vai para lá. Vamos continuar vendo então. Nabuzaradã, um ímpio, demonstra discernimento espiritual. Olha as palavras do Nabuzaradã, aqui no versículo 2 e 3. Disse para Jeremias: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra esse lugar. O Senhor o trouxe o mal, e fez como tinha dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste a sua voz, isso tudo vos sucedeu. É interessante a gente notar isso, que às vezes um ímpio fala com maior discernimento espiritual do que um crente. E era o que estava acontecendo aqui. Não é? Naturalmente, o Nabuzaradã conhecia alguma coisa das profecias de Jeremias. Até o Nabucodonosor conhecia. Porque foi o próprio Nabucodonosor que disse a Nabuzaradã para ele cuidar bem de Jeremias. Veja bem, o que é que está escrito aqui? Capítulo 39, versículos, vamos ver de 9 a 12. 11 e 12, aliás. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nabuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele, não lhe faça nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. Uau! Por que Jeremias tinha tanto conceito assim com Nabucodonosor? Primeiro, porque Nabucodonosor era uma pessoa religiosa, supersticiosa. Então, ele sabendo que alguém que era adorador e profeta de um Deus daquela terra tinha falado tanta coisa exatamente como tinha acontecido, ele respeitava. Já era inclinado a respeitar. Ele era um camarada idólatra, religioso pra caramba, supersticioso. Mas tinha outra razão. Na cabeça dele, o Jeremias tinha falado coisas que correspondiam aos interesses políticos da Babilônia. Então, eu vou prestigiar esse camarada. Afinal de contas, o que ele falou correspondeu aos meus interesses. Então, ele mandou tomar conta do Jeremias direitinho. E o Nabuzaradã foi lá e falou aquilo para o Jeremias: olha, você profetizou e aconteceu exatamente como você disse, porque o povo pecou. O Nabuzaradã não precisava ter falado isso. Bastava ter dito assim: olha, o rei mandou tomar conta de você. Mas ele saiu fazendo uma exortação, uma palavra dura. Por que isso? Porque às vezes um ímpio tem maior discernimento espiritual do que algumas pessoas que conhecem a verdade. A gente pode lembrar, por exemplo, do faraó, lá quando José interpretou os sonhos do copeiro. E o copeiro falou que ele tinha interpretado, e também do que tinha acontecido com o padeiro.
E aí ele deu uns conselhos para Faraó, faz isso assim, junta no mantimento, coloca em celeiros, etc. E o Faraó, caramba, onde é que nós vamos encontrar alguém assim que tem o Espírito de Deus, ou dos deuses? A mesma coisa falou a mãe do Belsazar, lá depois do banquete do rei Belsazar, lá no Daniel capítulo 5, quando o rei tinha visto aqueles dedos escrevendo na parede, não sabia como interpretar, não sabia o que era aquilo, ninguém entendia. Ela, olha, tem um homem aqui em quem repousa o Espírito dos deuses. Ou seja, ímpios que têm um discernimento espiritual. E são capazes, às vezes, de esfregar determinadas verdades na cara de quem conhece a verdade, mas não quer encarar, não quer cumprir. Sabe, é muito constrangedor quando isso acontece. É muito constrangedor. Quando o ímpio fala algo do tipo assim, mas tu não é crente? Aí, não, e haja explicação, né? Haja explicação. Muito bem. Agora a gente tem que estar com o pé atrás, porque às vezes os ímpios ficam usando a linguagem dos crentes para tirar vantagem, né? Nem todo ímpio que fica falando de coisa espiritual está sendo usado por Deus. A própria Bíblia conta a história de um faraó que foi responsável pela morte do rei Josias, que mandou dizer para ele, guarda-te de opores com Deus que é comigo. Ora, quem é o faraó para dar conselhos espirituais ao rei Josias? Ele estava usando o nome de Deus por causa dos seus interesses. Algo parecido com o que fazem muitas pessoas hoje em dia, né? Principalmente quando precisam do voto, né? Precisam de uma campanha eleitoral, começa a usar o nome de Deus. Então, ímpio às vezes fala com sabedoria, às vezes não. Afinal de contas, até a jumenta de Balaão falou com certa sabedoria, né? Então a gente não se espanta quando vê um ímpio falando com a verdade assim, uau! Não é mérito dele, não. É Deus que está usando. Amém? Muito bem. Vamos adiante. A oferta feita a Jeremias era um reconhecimento por sua mensagem de juízo e seus esforços pacificadores. No versículo 4, ele diz assim, agora, pois, eis que te livrei da mão das cadeias que estavam em tuas mãos, te livrei das cadeias que estavam em tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei bem de ti. Mas, se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Ofereceu tudo de bandeja para ele. Faz como você quiser, faz o que você achar melhor. Né? Jeremias, ele tinha antes dessas desgraças todas acontecerem, ele tinha aconselhado ao povo, olha, a mão de Deus vem sobre vocês. A mão de Deus vem sobre vocês. E essa mão de Deus vai pesar da seguinte maneira, Deus vai enviar os caldeus, os babilônicos, eles virão aqui com toda a força e vão dominar tudo. Vocês não vão poder resistir. Então eu trago uma palavra da parte do Senhor. Submetam-se, abaixem a cabeça, se rendam, não resistam, que é pior. E o povo dizia, você é um traidor, você está atendendo aos interesses dos babilônicos, você não zela pelo seu povo. E aí teve uma ocasião que a coisa ficou mais feia ainda, porque Jeremias começou a dizer, olha, pode ter certeza que eles vão destruir tudo, mas Judá será restaurado. Para provar isso, eu vou comprar um campo lá na minha cidade natal, para poder provar para vocês que a terra vai voltar a ficar valorizada. E fez isso. Noutra ocasião, ele quis ir lá visitar a cidade dele, e disse, está vendo, está querendo fugir, está querendo sair de Jerusalém para entregar os babilônicos. E ele estava exortando o povo a não resistir. Como quem diz assim, submetam-se aos castigos do Senhor, que vai doer menos. A mão do Senhor vai pesar menos. Mas o povo não quis fazer isso. O povo quis resistir àquilo que Deus estava mandando fazer. Muito bem. Até que chegou o momento em que foi oferecida a ele uma escolha. Você quer vir conosco? Você quer ir para a Babilônia? O rei mandou tomar conta de você. O que é que você quer fazer? Se você vier conosco, nós vamos cuidar bem de você. E olha que cuidaram bem mesmo. Cuidavam bem. Sabe aquele rei que foi deportado para a Babilônia, Joaquim?
ele foi para a Babilônia, ficou vivo lá, e lá naquele mesmo Museu Britânico tem a relação dos tabletes de barro lá com a ração que era para ser entregue mensalmente ao rei. Tantas vasilhas de óleo, tantas coisas e para os seus servos, tantos isso, tantos aquilo, para o rei de Israel que estava prisioneiro. Se o Jeremias fosse para lá, ele iria ser bem tratado também. O Nabuzaradã estava falando sério. Ele iria ter essa opção. Muito bem. Aí agora, Jeremias ouviu aquela palavra e diz assim no versículo 4: olha, toda a terra está diante de ti. Para onde julgares bom e próprio, vai para aí. E aí o Jeremias começou a pensar: o que é que eu tenho que fazer? O que é melhor eu fazer? Havia muita coisa que considerar. Não era uma coisa assim, não, eu não posso ir com os traidores. Não. Vamos pensar aqui mais realisticamente. Vamos sair um pouquinho do nosso pedestal de santidade, de pessoas super espirituais, né, que nós somos super espirituais. E vamos começar com gente comum. Crente mesmo, mas comum, de carne e osso. O que é que pode ter passado pela cabeça de Jeremias naquele momento? Durante 40 anos ele havia profetizado em meio à incredulidade, prisões, espancamentos, desconfianças, acusações de traições, indiferença obstinada. 40 anos. Será que não tinha chegado a hora dele se aposentar? Afinal de contas, as pessoas pensam em se aposentar com 30, 35 anos. Ele já estava com 40 de ministério, e ministério pesado. Será que não era hora dele repousar? Outra coisa, do ponto de vista ético, não havia nada de ilícito nem inconveniente receber um prêmio por ter entregue a mensagem certa. Ele foi usado por Deus, foi fiel ao Senhor, e agora seria honrado por causa disso. Não havia nada de errado com isso. Então, ponto para ele ir para a Babilônia. Muito bem. Além disso, o próprio rei da Babilônia estava interessado no bem-estar dele. Era uma garantia. Se ele ficasse aqui, o que é que ele ia ter? Era ponto, novamente, para ir para a Babilônia. Isso tudo por um lado de ir para a Babilônia. Por um outro lado, na Babilônia já estavam os profetas Daniel e Ezequiel. Se ele também fosse, quem é que ia ficar em Judá para trazer a palavra do Senhor? Para ser o mensageiro de Deus? O povo de Deus estava lá agora, na Babilônia e em Israel. Só que Daniel e Ezequiel já estavam lá. E ele não sabia o que fazer. O ministério de Ezequiel tinha começado já. O ministério de Daniel também já tinha começado. Era provável que ele soubesse desses ministérios. Mas em Israel não havia mais ninguém. Sofonias já tinha acabado de profetizar, ele começou a profetizar antes de Jeremias. Abacuque foi mais ou menos contemporâneo de Jeremias, mas também já tinha acabado de profetizar. Não havia ninguém. Aí a consciência dele de ir embora e deixar o povo sem a mensagem de Deus começa a doer. Se ele fosse para a Babilônia, ia ter uma questão. Talvez o povo de Israel perdesse o respeito por ele. Porque, afinal de contas, ia começar aquele falatório, né? Esse é um traidor, bem que eu suspeitava. Está vendo? Agora ele mostrou quem ele realmente. Bem que era por isso que ele ficava querendo que a gente se entregasse aos babilônicos, está aí, foi com os babilônicos. E aí ele perderia a autoridade que ele tinha de trazer a palavra de Deus. Talvez até entre os cativos da Babilônia, ele viesse a ser tido como um traidor também. Bom, ponto para ele ficar. Caso ele ficasse, realmente decidisse ficar, não havia garantia de que ele seria ouvido pelo povo. Ué, não, ele não foi ouvido antes, por que ele seria ouvido agora? Não havia garantia nenhuma. O povo ainda não mostrava arrependimento. Ele poderia continuar sofrendo sem ser ouvido.
E, aliás, foi o que de fato aconteceu. No meio dessas dúvidas todas, o que acontece? Qual foi a decisão de Jeremias? Jeremias decidiu permanecer com o povo de Deus. Não posso deixar esse povo sem a mensagem de Deus. Eu sou o único mensageiro que Deus levantou para esta geração. Eu sou aqueles que eles têm para trazer a palavra. Estou magoado, estou ressentido, quis deixar o ministério várias vezes, quis abandonar essa carga pesada, fui espancado, sofri muito, mas eles são o povo de Deus, e eu é que tenho a mensagem de Deus. E o Gedalias está lá esperando, o Gedalias não, Nabuzaradã, está lá esperando a decisão dele. E Jeremias olha para um lado, olha para o outro, pensa, se ele usava a barba, ele deve ter coçado a barba algumas vezes, e ele não se decide. O Nabuzaradã não é uma criança, ele percebe o dilema que está acontecendo dentro de Jeremias, ele percebe a luta interior que está havendo dentro daquele homem, ele percebe que Jeremias não é uma pessoa comum, irresponsável, ele percebe que ele não é um criminoso que tenha sido preso pelo povo, e ele percebe aquela luta lá, e ele facilita a vida do Jeremias, e diz para o Jeremias, versículo 5, visto que tardava a decidir-se, o capitão lhe disse, volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador da cidade de Judá, habita com ele no meio do povo, ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Ou seja, vai lá falar com o governador, fica com ele. Você não está afim de ir para a Babilônia, você está numa luta interna muito grande. Se você não quiser ficar com o governador, quiser ficar com outras pessoas da sua terra, vai, fica com outras pessoas da sua terra. Não precisa vir conosco. E no final do versículo diz assim, deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente, quer dizer, dinheiro, não é, ou alguma coisa de valor, e o deixou ir. Assim foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. E aí Jeremias optou ficar no meio do povo de Deus. Foi usado ainda por Deus para trazer a palavra, para trazer mensagens. Algumas vezes foi desrespeitado, continuou sendo desrespeitado. Houve uma situação que o povo chegou para ele e disse assim, Jeremias, nós queremos que você consulte o Senhor por nós. Consulta o Senhor por nós para saber se nós devemos ou não descer ao Egito, se nós devemos ir para o Egito. E o Jeremias ficou desconfiado, disse, mas vocês querem que eu ore mesmo, que eu fale? Queremos, o que você trouxer a palavra de Deus, nós vamos seguir. Jeremias, está bom, vou orar. E depois disse, olha, Deus disse que não é para vocês irem para o Egito, fiquem aqui, permaneçam na terra, frutifiquem aqui, zelem pela terra. E eles responderam, você está mentindo, e não foi isso que Deus disse não, é para a gente ir para o Egito. E o pior, foram para o Egito e carregaram Jeremias com ele, obrigaram Jeremias a ir junto, à força. Mas Jeremias foi fiel àquilo que Deus esperava dele. Foi fiel ao seu relacionamento com o povo de Deus. Permaneceu firme ao lado do povo de Deus, mesmo quando o caminho mais fácil, mais confortável, era ir em outra direção. Sabe, meu irmão, a Bíblia tem vários exemplos desse, de pessoas que fizeram uma opção pelo povo de Deus, quando poderiam ter tomado uma outra opção, uma opção mais fácil. A primeira delas, por exemplo, foi Abraão. Abraão, o pai da fé. Abraão tinha saído de Ur, onde Deus tinha falado com ele a primeira vez, foi para Arã, lá no norte do Eufrates, lá em cima, na região da Síria, bem ao norte de Israel, ficou morando lá com a família em Arã. Aí o pai dele morreu, Tera morreu. Quando Tera morreu, Abraão era o sucessor natural de Tera. Ele era o sucessor natural. Ele seria agora o chefe do clã.
Ele poderia ficar lá. Afinal de contas, ele já tinha saído da terra dele, já tinha saído de Ur. Mas ele sentia no coração que o destino era outro. Não era para ficar ali. Ele tinha deixado a sua terra, mas não tinha deixado a sua parentela nem a casa do pai. Ele tinha que ir adiante. A opção mais fácil era ficar lá. Mas ele lembrava do que lá em Atos capítulo 7, versículo 2, Estevão diz: o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão em Ur dos Caldeus. Ele lembrava da visão do Deus da glória. E aí então, sem saber para onde ia, ele foi, peregrinando, para ser fiel àquilo que Deus esperava dele. Um outro caso foi a opção de José, que nós chamamos de José do Egito. José teve um comportamento muito interessante no capítulo 45 de Gênesis. Quando ele reconheceu os irmãos dele, ele poderia ter simplesmente olhado e disse: bando de cabra safado. Agora estão aqui, comendo na minha mão, literalmente. Vão comer o que eu der. Mas eu não vou me vingar deles, não. Eu tenho um bom coração. Afinal de contas, nós somos meus irmãos. Eu não vou fazer nada de mal contra eles. Isso já seria uma coisa muito boa. Isso já seria um tipo de perdão. Mas ele entrou num dilema íntimo maior ainda. Mais profundo. Eu não posso ficar deixando que a mágoa me separe dos meus irmãos. Eu não posso ficar deixando que esse rancor me carcoma de uma maneira tão terrível que eu dê lugar a essa mágoa. E começou uma luta íntima dentro dele. Ele, ao invés de ser apenas indiferente, que já seria uma coisa elogiosa, aos nossos olhos, ele foi além. Ele foi fiel àquilo que se espera de um servo de Deus. Venceu as suas inclinações egoísticas, que ele tinha. José era um ser humano igual a gente. E pode crer, certamente pior do que alguns. Porém, muito melhor do que a maioria, inclusive do que eu. Mas era um ser humano. Ele teve dilemas. E ele, no meio daqueles dilemas, ele fez uma escolha. Eu escolho fazer o que é certo. Mesmo sendo menos confortável, mesmo sendo menos assim, humanamente aprazível, eu vou escolher o que é certo. E acolheu entre os irmãos, identificou, se abraçou, perguntou pelo pai, perguntou pelo irmão mais novo. Aliás, o irmão mais novo já estava lá, né? E foi uma cena tremenda, linda, memorável, que a gente lembra até hoje. Você percebendo, estudando aquela psicologia toda do que aconteceu em torno de José, do choro dele, do dilema, você percebe a gigantesca luta que a pessoa passou para não dar lugar às suas inclinações mais egoístas, mas fazer o que é certo. Uma outra pessoa foi Moisés. Moisés foi educado no que havia de melhor lá no Egito, não é? Sua vida foi preservada quando criança. Deus proveu tudo quanto ele necessitou. E aí chegou um momento que ele começou a perceber que ele não era daquele povo. O povo dele era outro. E agora ele tinha diante dele uma escolha. Com quem é que eu vou me identificar? Com essas pessoas que me acolheram, me trataram bem e me deram tudo quanto é bom, mas são opressores e não são o meu povo? Ou vou me identificar com esses que são os oprimidos, que estão escravizados, mas são o meu povo? Com quem é que eu vou me identificar? De alguma maneira, Moisés conhecia as promessas de Deus para Abraão, Isaque e Jacó. Ele conhecia, porque ele agiu como que vendo o invisível. É o que a Bíblia diz. De alguma maneira ele percebia que havia promessas envolvendo a vida daquele povo. Mas isso não fazia sentido diante da realidade que ele estava vivendo. A realidade que ele estava vivendo era concreta. Ali havia comida para ele, havia instrução, havia palácio, havia servos para o servirem, e ali havia um pessoal escravizado, vivendo com base em promessas que já estavam há centenas de anos sem se cumprir.
o que seria mais confortável fazer? O que seria, do ponto de vista humano, mais fácil de seguir? E ele fez a opção, uma opção espiritual, de optar por ficar ao lado do povo de Deus, de seguir aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Isso é uma opção de fé, de fidelidade, de confiança mesmo. Uma outra pessoa que fez uma opção também de tremendas implicações foi Ruth. Nós gostamos muito da história de Ruth, gostamos muito de citar as palavras dela, né? O teu Deus será o meu Deus, para onde fores irei eu, tal, cairei morto, serei sepultada, etc. Aquelas coisas todas, bonito toda a vida. Muito bem. É interessante que ela não falou isso para o namorado, nem para o noivo, nem para o marido, falou para a sogra. Para a sogra dela, aliás, a ex-sogra, porque o marido tinha morrido. O que é que aconteceu ali? O que é que está acontecendo? Quando a Ruth, depois do marido dela ter morrido, e os 2 filhos da sogra terem morrido, e a sogra ter decidido voltar, e ela vai com a sogra até um determinado ponto, e a outra cunhada também, a outra cunhada volta, Ofra, não é o nome da outra? Ofra, volta, e ela decide ir com a sogra, não enche, não teima comigo para eu lhe deixar. Por favor, não teima comigo, eu vou com você. Ela estava tomando uma atitude drástica demais. Ela estava rompendo com o seu povo. No seu povo, ela era uma pessoa que poderia ser aceita. Ao invés disso, ela estava escolhendo ir para uma nação que ela não conhecia. Para um povo que desconfiava dela, do povo dela, que tinha inimizade com eles. Não esqueça que ao redor dessa época, ou pouco antes, ou provavelmente um pouco depois, um pouco antes, cerca de 70 anos antes, Gideão havia liderado uma guerra contra os povos da Ruth. Havia tido exatamente, Gideão tinha guerreado contra o povo da Ruth, havia ressentimentos. E ela agora ia deixar o seu povo, onde ela poderia ser acolhida, poderia ser ajudada, para ir para uma terra que talvez ela fosse hostilizada. Por que ela faz isso? Por que ela tomou essa decisão? Ela nem judia era. Não podia nem participar do culto, ou seja, nem entrar no meio do arraial. Já estava proibida, até a 10ª geração, os midianitas. Muito bem, por quê? Porque ela ficou sabendo quem era o Deus da sogra dela, da Noemi. O Deus da Noemi. Aliás, se você prestar atenção, o livro de Ruth não é a história de Ruth, é a história de Noemi. Noemi é que é a personagem central do livro. E Ruth conhece o Deus de Noemi e decide que aquele Deus será o seu Deus. Ela toma uma decisão espiritual de servir aquele Deus. Se isso implica em eu largar o meu povo, eu vou largar o meu povo. Se servir a esse Deus implica em eu tomar conta da minha sogra, mesmo que seja no meio do povo dela, eu vou continuar tomando conta da minha sogra. E foi para isso que ela foi com Noemi, para tomar conta. O marido dela morreu, ela assume a responsabilidade agora. Isso é uma questão muito complicada. É uma decisão muito difícil de fazer o que é certo diante de Deus, quando as conveniências materiais, as conveniências da vida indicam a posição contrária. É uma questão de fé, de saber quem é Deus, do que Deus espera. Não é esperar que Deus vai me recompensar porque eu estou tomando a decisão certa, então as bênçãos de Deus virão sobre mim. Não era isso. Era simplesmente porque era o certo. Se as bênçãos de Deus vierem, tudo bem, ótimo, maravilha, Deus permita que venham. Mas se não vierem, eu estou fazendo o que é certo. Eu estou tomando a decisão correta. Era isso que passava pela cabeça deles. Isso fica muito claro, fica explícito até na vida de Esther. Abra sua Bíblia em Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Nós conhecemos bem a história de Esther,
que muitas vezes não é encarada com a devida realidade, não é? A gente pensa em Esther como uma mocinha que foi escolhida para ser uma noiva do rei e preparada para casar com ele e tal, e não podia entrar na presença do noivo. Não é isso, não. Esther foi escolhida para ser uma concubina e foi levada para o harém real, junto com outras mulheres. Ela era apenas mais uma, só que ela foi elevada à condição de rainha. Ocupou uma posição de destaque. Saiu do meio das outras do harém. Mas ela fazia parte das mulheres do rei. Não podia, sob pretexto nenhum, tomar ela mesma a iniciativa de falar com o rei diretamente. Já pensou agora, se cada uma daquelas mulheres do rei decide ir lá falar com ele? Que confusão que ia dar. Lá nessa região, lá do Oriente Médio, na região onde ficava ali o Império Babilônico conquistou, a Síria conquistou, etc., que hoje é a Turquia. Lá em Constantinopla tem um palácio que está preservado até hoje, Topkapi. Não é Topkapi, né, o nome? Palácio do Topkapi, que o local do harém real está preservado até hoje. Né? Você anda por lá, você vê lá quais eram os ambientes, onde ficavam os guardas, onde ficavam as mulheres, etc. Já imaginou se cada uma daquelas, vamos chutar por baixo, daquelas 53 mulheres, na hora que desce na telha, entrar na presença do rei? Não, não pode. Tem que esperar ser chamada. Hein? Um falatório. Sou eu que estou falando, não, hein? Muito bem. Aí o que é que acontece? Nenhuma mulher poderia tomar a iniciativa de chegar na presença do rei. Só que agora o povo da Esther estava em risco, estava em perigo muito grande. E alguém precisava fazer alguma coisa. E aí disseram para ela, versículo 14 do capítulo 4, Esther, você tem que fazer alguma coisa. Porque, versículo 14, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para esta conjuntura é que foste levada a rainha? Então disse Esther que respondessem a Mordecai, porque o Mordecai não podia entrar no harém para falar com ela. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Ou seja, eu vou fazer o que Deus espera de mim. Se isso implicar que eu morra, eu morrerei. Essa mesma decisão foi tomada pelos 3 jovens amigos de Daniel. Ó rei, não vamos nos curvar diante da tua estátua. O nosso Deus é poderoso para nos livrar do fogo. E se ele não livrar, somente morreremos. Ponto. Mas não vamos fazer, porque é errado. Não é o que Deus espera de mim. Esse tipo de identificação exige uma coragem espiritual muito grande, uma coragem moral muito grande, de você deixar de lado aquilo que parece conveniente no momento, que é conveniente aos nossos olhos. Exige isso, exige um desprendimento muito grande. E o exemplo supremo disso é o próprio Senhor Jesus Cristo, que sendo sob forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se tomando a forma de servo. Sendo encontrado sob forma de servo, fez-se semelhante aos homens. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Aleluia. É o resultado de fazer a opção que Deus espera. Todos esses exemplos têm algo em comum.
Os resultados das escolhas certas foram extremamente melhores que a acomodação ao que parecia mais fácil. Por isso é que o autor aos Hebreus diz assim: tendo em vista que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas tão grande, corramos com paciência, com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Que Deus nos abençoe, nos dê essa coragem moral, fortaleça o nosso espírito para fazermos as opções certas, de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Quando o mundo nos oferecer algum manjar, nos fizer alguma oferta, quando os amigos, parentes, seja lá o que for, seja quem for, trouxer alguma oferta que possa nos desviar daquilo que Deus espera de nós, que nós tenhamos sabedoria, graça, coragem e fé para rejeitar e dizer: eu serei fiel ao que Deus espera de mim. Eu serei fiel ao meu Deus e ao meu povo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Incline sua cabeça comigo, façamos uma oração. Senhor Jesus, temos meditado na Tua palavra, Senhor. Senhor, exemplos tão grandes, ó Pai, tão preciosos, de que pessoas que fizeram opções difíceis, ó Deus, difíceis demais às vezes comparadas com as nossas, ó Pai. E às vezes nós somos propensos a fraquejar. Senhor, ajuda-nos a ser fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a termos integridade moral, a termos altivez, ó Pai, a termos coragem de fazer as escolhas certas quando chegar a hora, ó Pai. Dá-nos da Tua graça para que não tenhamos, Senhor, inclinação de buscar o caminho mais fácil, de escapar daquilo que possa ser doloroso, de tentar fugir daquilo que seja complicado, mas, Senhor, confiarmos em Ti, que estás sobre todas as situações, e Tu tens opções mais gloriosas, um futuro mais glorioso para aqueles que Te são fiéis. É o que Te pedimos e agradecemos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor.